Boa noite! Tudo bem com vocês, gente? Hoje o nosso assunto por aqui é bem sério. Nós vamos conversar com a doutora Juliana Walsh. Ela é médica da família e uma pessoa assim extremamente sensível e também muito profissional, uma pessoa que eu admiro demais porque ela tem uma sensibilidade absurda, assim, sabe? Com os idosos principalmente. E esse é o nosso tema de hoje, que é a depressão com os idosos. Então eu vou chamá-la para participar da nossa live e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Oi, Ju, tudo bom, Oi, lindona? tudo bom, Fabiola? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E aí, gente, tá tudo certinho por aí? Estão ouvindo bem? Eu quero agradecer a doutora Juliana, em primeiro lugar, porque hoje ela tá com uma alergia, né, Ju? Tô com uma coriza aqui, chata. Ah, pois é, mas você sabe que eu acho que essa mudança radical também de tempo, né? Eu sou super alérgica também. Qualquer coisinha já tô espirrando, já embola tudo o céu da boca, já vira um fuzuê. Mas você tá sentindo bem, né? Só vou pedir desculpa de vez em quando se eu der um espirrinho aqui no meio, mas tá tudo certo. Já me enchi de antialérgico aqui, acho que vai. Então tá bom. Bom, gente, o nosso tema de hoje é a depressão em idosos, né? A depressão nos nossos pais aí, provavelmente nos nossos tios, nos avós, né, Juliana? Como é que funciona? Você estava falando para mim que os sintomas são diferentes. Eu nunca imaginei isso. Da depressão na população em geral, por idoso, que você diz, Fabiola. É. O idoso, ele acaba até que muitas vezes ele tem um subdiagnóstico por ser diferente, né? A gente é um adulto normal, numa idade mais ativa, ele tem uma depressão bem típica, com aquele sintoma de tristeza, apatia, perda de vontade de fazer as coisas. O idoso nem sempre é assim. Na verdade, o idoso, às vezes, o sintoma é bem sutil e a família não percebe. Então, às vezes, tem sintoma, por exemplo, como perda do apetite, alteração do sono, tem a tristeza também, mas esse já é um sintoma mais típico e aí a família já consegue perceber. Mas quando tem uma mudança, às vezes, no comportamento, explosão de raiva, de irritabilidade, isso já vai se enquadrando como sintoma de depressão para o idoso, constipação intestinal, mudança do hábito intestinal. É claro que quando aparecem esses sintomas, a gente tem que investigar outras coisas também. Mas às vezes você Uhum. investiga, investiga, investiga e não descobre nenhuma doença que esteja causando isso. E a gente deixa passar a depressão. E essas mudanças, às vezes, no funcionamento do organismo do idoso, são indícios de depressão. E que se a gente não olha ele com um olhar mais atento, passa. E a gente fala, é normal, é porque ele está idoso. A perda da memória, por exemplo, é normal no idoso. Então, às vezes, vão acontecendo mudanças e que a pessoa coloca tudo como é normal do idoso, e não necessariamente é normal do idoso. São sintomas que na gente não aparecem como depressão, mas no idoso a gente classifica como depressão, sim. Então, é por isso que eu falei para você, para a gente focar um pouco mais no idoso, porque é diferente mesmo. Assim, o critério para a gente dar Uhum. diagnóstico de depressão, para mim, por exemplo, um quadro, para mim, depressão é bem diferente de um quadro do idoso com depressão. É mais sutil, no caso do idoso. Então, a gente Entendi. tem que ficar mais atento mesmo. Aham. Quando que é considerado? Porque com essa mudança de comportamento, né? Eu imagino que a gente fala sempre, o idoso é a partir de 60 anos, né? Você, como médica da família, o que que você me diz? É a partir de que idade, na verdade, a pessoa é considerada um idoso? Então depende de como do envelhecimento. Eu estava até lendo um artigo ontem sobre isso, é engraçado, né? A gente coloca como 60 anos, mas tem gente com 70 anos muito jovem. Então depende de como foi a vida ativa dele durante a fase jovem dele. Então, se ele foi uma pessoa saudável, que se alimentava bem, praticava atividade física, ele não vira um idoso com 60 anos. Ele com 60 anos ainda está totalmente jovem, o cérebro funcionando normal, o corpo funcionando normal, sem doenças. Então, o idoso
por lei, é 60 anos, né? Mas ele não envelhece com 60 anos necessariamente, assim como o contrário. Tem muitos pacientes que às vezes eu atendo com 50 anos que eu olho e falo, meu Deus, parece que tem 70. Então tudo depende de como ele levou a vida dele quando mais jovem. Se ele praticava muito hábito de leitura, fazia atividade física, tinha uma alimentação saudável, o corpo dele vai envelhecer mais tarde. E ele vai começar a mostrar esses sintomas de envelhecimento mais tarde. A gente tira por aí os japoneses, né? Que estão aí com 100 anos e super ativos, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Então, Pois quanto mais ativo a gente é e quanto melhor a nossa qualidade de vida, mais tarde a gente envelhece. Mas idoso, 60 anos a princípio, né? A gente não tem essa classificação. e você acha que a alimentação faz toda a diferença num processo de depressão? Porque hoje a gente também lê muitos artigos, né? Eu estou perguntando isso, porque tudo hoje em dia a gente olha ali, está ligado à alimentação, 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 né? Então, a gente O sempre Fabiola fica nessa travou aqui para dúvida. mim. Travou um pouquinho? Eu vou perguntar de novo. A alimentação, ela está diretamente ligada à depressão também ou não faz diferença? Alimentos, por exemplo, pode ter algum elemento assim, desencadeie mesmo a depressão ou não? Tá, você tá me ouvindo Travou de bem? Para novo, mim, Ju? para mim deu bastante, Eu travou tô. bastante aqui. Mas você tá me... Como é que tá aí? Como é que tá aí, gente? Dá um joinha se tá legal. Você entendeu minha pergunta? Eu acho que o teu sinalzinho aí, você está muito longe do. Não, tô com todo o Não? sinal aqui. Tá pertinho? Então, deve ser uma flutuação da internet mesmo. Como é que é a alimentação? Você acha que a alimentação está ligada à depressão no idoso ou é só a perda de apetite, por Sim, exemplo? não, tem alimentação também. Na verdade, a gente já tem estudo hoje mostrando que a carência de algumas vitaminas, por exemplo, podem levar a quadros depressivos, por exemplo, a B12, né? A gente tem muito estudo sobre isso, a gente fica medindo B12 no idoso, repõe quando necessário. Vitamina D, hoje em dia já tem estudo falando também. Então, a alimentação é super importante, sim, para manter esse equilíbrio. Tudo em equilíbrio tá certo, né? O excesso e a falta é que é o problema. Mas não é só alimentação, tá, Fabiola? Hum, A gente tem a questão, como eu falei, da atividade física, de manter a mente ativa, o corpo ativo. Doença crônica, a gente vê que o idoso que tem muitas doenças, toma muitas medicações, ele tende mais à depressão por conta de um sofrimento crônico, de estar realmente tomando um monte de remédio, de sentir dor, por exemplo, a dor crônica no idoso, isso vai levar ele a um quadro de depressão a longo prazo. Alguns remédios, por exemplo, eu falei da B12, né? Eu vejo muito idoso tomando omeprazol contínuo, né? Que o omeprazol diminui a dor no estômago, então vamos lá, todo mundo tomando omeprazol. Só que o omeprazol ele diminui a absorção de B12. E isso a longo prazo pode levar a uma depressão. Não só o omeprazol, benzodiazepínico, que é o diazepam, Rivotril, essas medicações que eles usam muito para dormir, podem levar à depressão. Então, é um conjunto de coisas, na verdade, tanto orgânicas, físicas, como isso que a gente está falando, remédio, alimentação, mas também a parte psicológica, né? Eu sempre converso muito com a família, assim, quando eu estou atendendo idoso, atendo bastante idoso no consultório e lá na questão do spa. Da sensação do abandono. Às vezes a gente não se dá conta que está fazendo isso com eles, mas se a gente parar para pensar assim, ninguém está preparado para envelhecer. Então a gente reza para aposentar. Aí quando aposenta, faz o que da vida? Meio que perde a função social. Né? O idoso ele vai ficando cada vez mais lento. Então a visão não é igual, a audição não é igual, a memória não é igual, a agilidade para fazer as coisas já não é mais igual. E aí a gente vai meio que deixando de escanteio, né? Ah, não cozinha mais, não precisa mais fazer isso, não precisa fazer aquilo. Então, isso tudo, toda essa mudança que a velhice, entre aspas, traz, isso vai deprimindo o idoso, ele vai perdendo a função dele. E aí isso também leva à depressão, o isolamento. Então, não é uma coisa só, é um conjunto de coisas, né? A depressão, ela é multifatorial. E aí, por isso, esse carinho, esse cuidado que a gente tem que ter, porque não adianta cuidar só da alimentação.
Tem alimentação, Uhum. tem que se manter ativo, tem que fazer atividade física, tem que ter o suporte da família, porque um dia todos nós vamos envelhecer. A gente não quer se sentir abandonado a hora que a gente Exato. estiver idoso, né? Então, ter esse carinho e esse cuidado com eles. E assim, uma Uhum. coisa que, se a gente parar para pensar, a população está envelhecendo, né? A gente estuda em geografia lá quando é criança da pirâmide lá etária. Uhum. No Brasil está invertendo, está cada vez maior o número de idosos no mundo e no Brasil. O Brasil está crescendo muito. Eu estava lendo um artigo recente agora que a gente tem um número assim de mais ou menos de 30 milhões de pessoas com demência e que até 2030 vai dobrar, vai para 60, 70 milhões. Então, o que isso significa? Não é que a gente está ficando mais doente, é que está aumentando muito o número de idosos. Não adianta a gente viver mais, mas não ter qualidade de vida. Então, a gente Exato. vai viver mais, porém tem que cuidar mais da alimentação, da atividade física, tentar tomar o menos remédio possível, só tomar aquilo que realmente é necessário, não ficar se Uhum. entupindo, se automedicando, ter esse apoio familiar, né? Ter essa convivência com outros idosos e com a família, não se sentir abandonado, senão a gente vai envelhecer e vai envelhecer doente com depressão. Uhum. Inclusive, a depressão é a doença mental mais comum no idoso, tá? É mesmo, gente, eu nem É. imaginava isso. Quem que convive com um idoso aí que está na live? Gente, quero agradecer, né? Vocês estarem entrando aí, isso é muito legal. Até gostaria de pedir ali naquela setinha ali embaixo, quem puder compartilhar essa live, vocês não vão sair da live, tá? É só você apertar a setinha ali e ir mandando, pelo menos para umas 5, 10 pessoas, porque muita gente hoje convive com o idoso, né? Essa live a gente está falando não é para o idoso, é sobre o idoso e sobre o que você pode fazer, na verdade, pelo idoso. Porque, gente, praticamente todos nós convivemos, né, com idosos, né? E muitas vezes a gente não se toca do que está acontecendo. Muitas vezes a gente só acha que ficou chata, ou ficou chato, ou não consegue mais fazer isso, aí deixa para lá, e assim por aí vai, né? Uma das coisas que eu quero comentar muito com vocês que estão aí é que os grandes centros já adotaram espaços onde o idoso pode conviver com outros idosos, porque, ô Ju, tem muita gente que tem um preconceito horroroso, né, em levar o idoso para um lugar ou deixar o idoso em algum local, né? A pessoa não entende que aquilo ali vai fazer bem para o idoso. Eu não Importante. vou deixar a minha mãe, ou eu não vou deixar o meu pai, ou a minha tia, enfim, seja lá quem for, num lugar onde não é legal. Não é legal para quem, gente? É legal para o idoso, é ele que importa, não é o que você acha, não é verdade? Eu vejo Sim. assim uma ignorância no sentido de ignorar mesmo a informação, né? Só tem que cuidar, Fabiola, que assim, esse dado que eu falei de que 10%, não sei nem se eu já falei isso, mas 10% da população idosa sofre de depressão. Isso é mundial, é um Uhum. dado mundial. Só que quando a gente compara com idosos institucionalizados, que são aqueles que estão realmente morando em instituição de longa permanência, em asilo, esse Ah, número sobe para 30%. Né? aham. Então, cuidar com isso, assim, deixar um idoso num local legal tem que ser realmente um local legal, né? Em Legal, que, em legal. que ele tenha esse apoio, esse estímulo, essa convivência, que ele não fique só Uhum. em mais um lugar abandonado. Ele já estava em casa Sim. sozinho, vai para outro lugar ficar sozinho, ele vai, isso até aumenta, né, a chance dele Aham. desenvolver depressão. Diferente do que você estava falando, que eu acho que são as creches, entre aspas, para idosos, né? Que é um Isso é. local para ele passar o dia, um clube, para ele se divertir, né? E Uhum. não ser mais um local que ele se sente abandonado. E aí, realmente, Isso, nesses locais. exatamente o que eu falei, porque nos grandes centros hoje existem muitos locais, né? Essas creches para idosos, né? E isso é uma coisa muito nova, muito recente, Sim, né? Antes você deixava ali o idoso era para morar. Hoje não, hoje você deixa o idoso para passar o dia. E esse passar o dia, como no Vida Spa, por exemplo, que é um lugar sensacional,
você não vê muitos locais assim, né? E em Joinville nós temos um espaço que é o Vida Spa para você deixar o idoso como se ele fosse para uma creche, né? Você deixa o idoso lá de manhã, volta para buscar no final da tarde e ele vai ter feito todas essas atividades que vão evitar, inclusive, ou muitas vezes até tirar o idoso de um quadro de depressão, né, Ju? Sim, sim. E, na verdade, nesses locais, não só o idoso que mora com a família, né, Fabíola? A gente. Aí eu vou falar de mim, né? Que o Vida Spa é um lugar onde eu coordeno e tal. São idosos, às vezes, que moram sozinho mesmo, e que não querem ficar em casa sozinho e vão para lá e fazem todas as refeições e fazem todas as atividades, atividade física, ginástica, hidroginástica, yoga, faz tudo que tem que fazer de mental e físico, que se ele tivesse em casa, com todo o deslocamento, vai para um lado, vai para o outro, às vezes o trabalho que Uhum, tem, eles acabam não fazendo e ficam muito tempo sozinhos, né? E esse, quando a uhum, gente para olhar lá as causas de depressão, no fim das contas, tudo vai dar no isolamento, né? Então, todos os motivos que a gente fala que leva à depressão, no fim lá, no o cerne do negocinho é que o idoso ele se sente isolado, sozinho. E aí ele começa com uhum, aquela tristeza crônica e entra na depressão. Então a gente tem que tentar realmente evitar isso, fazer com que ele se sinta útil, né? Que ele consiga ter uma vida social, que ele possa contar. A gente, como familiar, às vezes está cansado de ouvir a mesma história toda hora, né? Já não tem mais aquela paciência. E aí ele estando num uhum, local diferente, com pessoas diferentes, ele vai contar e para os outros tudo é novidade. E ele vai ouvir dos outros também. Então é importante para eles estarem convivendo nesse tipo de local, né? Onde eles possam estar trocando e sendo estimulados, fazendo esse tipo de atividade, para poder é, evitar e tratar. Né? Os idosos que já estão em depressão, às vezes não querem sair de casa. Isso é uma coisa que o familiar tem que perceber. Ele sempre foi uhum, ativo, conversava, brincava, e agora não quer mais ir para lugar nenhum, né? Não quer sair, não quer se cuidar, não, o sono alterou, não quer mais comer direito, não quer sair para passear, não quer ir num shopping, tem alguma coisa errada. Já tem que ficar atento. Essa mudança de comportamento, de querer se isolar, ficar sozinho, às vezes é vergonha. Eles não falam sobre isso, mas eles ficam envergonhados porque toda hora alguém fala assim: ah, mas você esqueceu de novo. Eu já te falei isso duas vezes. Então, às vezes, a gente fazer isso com eles, isso deixa eles intimidados, eles começam a uhum, recuar, começam a se isolar, e quando você vai ver, está num quadro de depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tentar colocar ele com outras pessoas mesmo, né? Que sejam da uhum. mesma idade. A gente tem a nossa vida ativa, nosso trabalho. Então, colocando eles com outras pessoas com o mesmo perfil, com a mesma idade, eles vão estar ali se sentindo bem, convivendo, compartilhando. Uhum. Isso acontece mais com o homem ou com a mulher? Ou Mulher. não tem essa regra, vamos dizer assim? Tem estudo falando que as mulheres sofrem mais de depressão. Na verdade, as mulheres vivem mais também, né? Tem muito mais mulher Aham, idosa do que homem idoso, mas em número as uhum, mulheres têm mais quadro depressivo, sim, uhum. do que os É, homens. aham. Essa mudança de comportamento, e até é difícil você convencer o idoso a fazer algo diferente, como no caso, por exemplo, levar um idoso para passar o dia no spa, né? Porque vocês têm ali uma pessoa muito legal, que é a Márcia, né? A dona Márcia, né? Que ela mora sozinha, né? Ela morava sozinha. Mora sozinha. Aham. Nós temos três não, todos que estão lá moram sozinhos hoje. Ah, Dona é? Dalila, Dona Arlete, todos moram sozinhos. Tem duas que moram com cuidadora e que ficam com a cuidadora e durante o dia vão algumas vezes na semana e passam um dia lá. Os outros moram sozinhos mesmo. Eu brinco que o mais novo tem 78 anos, são todos bem idosos, assim. E eles curtem um monte, né, Ju? Você acha que Sim. o resultado de uma atitude, vamos dizer assim, como essa, vem em quanto tempo, por exemplo? Resultado na depressão, que você diz, É, não.
ansiedade, nossa, diminui muito, melhora o padrão de sono, por exemplo. Se ele passa o dia inteiro em casa, sentadinho, cochilando o dia inteiro, sem nada para fazer, obviamente ele vai chegar à noite, não vai conseguir dormir direito, né? Tem muito mais crise de ansiedade. Então, isso, igual criança, que a gente deixa o dia inteiro na creche, chega cansado e dorme, é igual. Então, se ele vai É passar o igual. dia inteiro lá, ele vai se divertir, ele vai jogar, eles adoram jogar dominó, jogar carta, fazer a hidro no dia que tá sol, eles entram, fazem hidro. Então, eles dormem melhor, eles têm menos crise de Uhum, ansiedade, ele não tem tempo, porque lá ninguém tem crise de ansiedade lá. As pessoas chegam lá uhum, dizendo assim, eu sofro de ansiedade, eu sofro de depressão. Mas quando você está lá dentro, você passa um dia divertido, você passa um dia bem, né? Então, uhum, se você tiver, você percebe essa melhora, assim, você vai ter quando você está com a mente vazia, sozinho, né? Quando você uhum, começa, enfim, como a gente, né? Pensar besteira e lembrar do passado, de coisa triste. Então, claro. se você se ocupa o tempo todo, você diminui essas crises. Né? Já, enfim, já ouvi vários relatos lá de pessoas falando, Uhum, nossa, isso aqui mudou minha vida. Meu médico falou que eu estou muito melhor. Então, isso não é uhum, só ali, né? Tem estudo mostrando isso, que os idosos ativos conseguem diminuir a quantidade de medicação para dormir, de medicação para depressão e ansiedade, de medicação para pressão alta, diabetes. Isso tudo a longo prazo já tem estudo mostrando o que acontece. A gente tem 7 meses só ali. Mas eu tenho certeza que eu vou ver a longo prazo ali também um monte de idosinho meu largando medicação, que né? legal. Ó, oi, Lu, tudo bom? Luciano tá compartilhando aqui que temos que mudar a mentalidade e educação das pessoas para prepararmos para a velhice, né? Eu acho que é bem por aí, né? A gente tem que se preparar e tem que entender que todos nós vamos chegar lá se Deus quiser, Sim, né? E esse cuidado que a gente tem que ter com os idosos que a gente convive, gente, isso é muito importante, porque o idoso ele não vai ter, vamos dizer assim, a iniciativa de ir se não tiver um start, se não tiver alguém que pegue pela mão, que leve. Né? Eu vi ali, a gente fez uma matéria no Vida Spa, gente, que é uma creche para idosos, e a gente viu muito isso, né? No depoimento de quem está frequentando lá, que alguém levou para experimentar, e aí a pessoa gostou, porque aí a pessoa entendeu que ela não vai ser abandonada, que ela não vai dormir, que depois ela vai voltar para casa dela, que a vida continua, mas que continua muito melhor, porque você faz amizades, né? Você tem aquele estímulo que dentro de casa, gente, vamos combinar, se nem nós, vamos dizer assim, fazemos ginástica dentro de casa, que é difícil, né? sim. Imagina um idoso, primeiro que ele pode se machucar, né? Segundo que ele não vai saber o que fazer. Então, a gente precisa prestar muita atenção, né? É, você acha que as pessoas estão mudando essa mentalidade, estão entendendo o que é preciso fazer com o idoso ou ainda Eu, não? aqui no Brasil, eu acho que ainda não, Fabíola. Eu vejo tanta resistência com isso. E assim, você falou uma coisa aí agora que me deu um start que eu não tinha tido ainda. Todos os idosos que estão lá moram sozinhos. Na verdade, os que visitaram com a família, que moram com a família, ainda não entraram. E eu acho que é isso que você falou, esse medo de que é um asilo, de que vai ser abandonado. Então, eu acho Uhum, que os idosos que moram com as famílias, eu acho que tem que ter um trabalho muito importante da família aí. Que agora que eu me dei conta disso, assim, os que visitaram, que ainda moram com a família, ficaram com medo de entrar. Eu acho que na cabecinha deles, assim, vou ser uhum, abandonado. Isso aqui é um asilo. Os que estão lá foram porque ouviram falar, alguém indicou, nossa, vai lá, faz a hidro. Aí foi, da hidro já fechou outro uhum, pacote, já está o dia inteiro. Então são idosos que são uhum. realmente 100% independentes e moram sozinhos. E Ou só que o que esses filho levou idosos para experimentar, né, levou para também. conhecer, mas mora sozinho. Só que esse idoso ele está bem. Na verdade, eles Uhum, até, igual alguns, eles sofrem de ansiedade e tal, mas eles não estão numa depressão grave, senão eles nem estariam lá. O que está em depressão grave, o que está morando com um filho e com uma filha, tive alguns já que foram lá visitar, não entraram. E esse precisa que os filhos realmente estejam ali, porque ele não vai.
sozinho no estado que ele já está, que esse idoso Não está, vai, ele não ele não tem essa vai. iniciativa, né? É assim como quando a gente está em depressão também, que a gente quer ficar deitadinho na cama sozinho, o idoso é igual, só que do jeito dele. Como eu falei, os sintomas são Uhum. diferentes, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado de falar assim, não, mãe, você vai, porque você tem que fazer atividade física, o teu médico mandou, você precisa ir, você vai ter. Uhum. Ele, depois que ele começar a conviver, ele vai gostar, porque não tem como não gostar, Uhum. é só risada, Claro, diversão, atividade, mas o medo que eu acho que eles têm é muito grande. Isso daí a família vai ter que romper essa barreira para conseguir levar. Eu tive alguns lá assim. E pois é, dá olha, pena. a Irene é uma terapeuta, ela faz barra de axis, ela está compartilhando ali que o nosso país está envelhecendo muito rápido, logo não teremos mais cuidadores jovens. Precisamos nos apoiar e valorizar o empreendedorismo, né? E é isso mesmo, né, gente? Porque falta o cuidador também, que daqui a pouco não vai ter, não vai dar conta, né, Ju? E num lugar Sim. como esse, você é bem cuidado, você é bem tratado, tem uma alimentação balanceada. A doutora Juliana, gente, para quem não conhece, né, para quem está conhecendo aí pela primeira vez, ela é médica de família. Ela e o doutor Eduardo, que é o marido, e eles tiveram esse insight de fazer esse lugar em Joinville. Eu fui lá já algumas vezes, levei a minha mãe na marra, na marra, e ela adorou, porque ela falou assim: ah, não, eu não vou, eu não preciso disso, não isso. Minha mãe tem 85, né? E ela é super ativa, ela lê 2 livros por semana, ela faz ginástica, ela planta, ela... mas ela e mora sozinha, e morava em São Paulo, né? Então, assim, foi uma dificuldade para ela que já é ativa. Não mora comigo nada, ela mora sozinha, gente. E foi uma dificuldade de verdade, sabe? Fazer É com que é que ela cultural, né? entendesse que seria legal. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer, nós temos que fazer, com a nossa cabeça, para poder fazer com que eles realmente se desprendam desse medo, né, que eles têm do abandono, vamos dizer assim, né, Ju? Tu sabe que no Japão tem um livro, eu li tem um tempo, já foi antes de eu abrir o spa, chamado Ikigai, que ele fala que no Japão eles têm vila de idosos, só de idosos. Então, assim, o spa ou qualquer outra creche que você encontre, na verdade, é uma mini vila de idosos, né? Então, no Japão eles têm essa cultura de valorizar o idoso. O idoso, ele é o sábio, que a família respeita, que a família ouve, ele é o ancião. No Brasil, o idoso é totalmente desvalorizado, né? Ele, ai meu Deus, ele é muito lento, não sabe mais o que fala, ele é sei lá o quê. A nossa cultura é muito diferente e isso deprime muito. E nós todos vamos ficar idosos. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? Antes se morria com 60, depois com 70, agora 80, 100. Então, a gente tem que mudar toda a nossa forma de pensar sobre o idoso, respeitar esse idoso e criar ambientes em que eles se sintam bem. Como eu falei, no Japão existem colônias, vilas onde eles moram, se ajudam, são famílias. Eu brinco que ali é um mini Ikigai, que é o nome da vila lá do Japão, porque eles são uma família. Quem está lá hoje no Vida Spa fala isso, que eles são uma família, minha família. Eles vão para lá, eles convivem, riem, todo mundo se conhece, já está ali há um tempo. Então é ter fazer mesmo esse ambiente para eles, né, para que eles se sintam na mesma idade, com os mesmos Uhum. problemas, as mesmas soluções, todo mundo se entende, mesmo pensamento, e ter essa convivência, esse estímulo. Uhum. Ô, Ju, como é que funciona o Vida Spa, que é essa creche de idosos que a gente tem? A gente tem falado muito, né, sobre isso, com o intuito de mudar essa mentalidade mesmo do brasileiro, né, do nosso pessoal de Joinville, porque os nossos seguidores, 75% são de Joinville, a gente gosta disso, a gente trabalha para isso, porque a gente também entende que nós temos que falar muito sobre as coisas importantes que a gente tem na nossa cidade, né? E o Vida Spa, gente, é um lugar com um conceito, com esse conceito, né? De ter o idoso numa creche que ele não precisa ir todo dia, ele pode ir uma vez, 2 vezes. Vamos falar um pouco sobre isso, como funciona isso.
É lá hoje, a gente funciona de segunda a sexta-feira. A gente abre às 7h30 e fecha às 5h30 com dificuldade, tá? Porque eles não querem ir embora. É muito engraçado. Das 5h30 já tem que liberar os funcionários, eles estão lá jogando dominó e não querem ir embora. A gente vai ter até que repensar esse horário. Mas o horário, a princípio, é esse, de 7h30 a 5h30. E aí eles podem tomar o café da manhã. No meio da manhã tem uma frutinha, depois do café, o almoço e o lanche. A gente hoje não oferece o jantar. É só o Uhum, lanche, que é por volta de 3h30, 4h da tarde. E aí cada turno tem uma atividade diferente. Então tem uhum, um turno que é arte terapia, no outro turno é yoga, no outro turno é hidroterapia, a hidroginástica, né, na piscina, o outro é uhum. ginástica fora da piscina, o outro tem a psicóloga que faz o grupo terapêutico, então é uma roda de conversa com a psicóloga. Então cada turno tem uma atividade diferente. Que é igual, toda semana tem aquele calendáriozinho, então o idoso ele pode escolher o dia que ele gosta mais. Então, eu quero fazer arte terapia, que é segunda-feira, e hidro, que é quinta. Ele vai na Uhum. segunda e na quinta. Só eu quero ir de manhã, eu quero ir à tarde, eu quero o dia inteiro. Tem idoso que vai o dia inteiro, todos os dias lá. Tem idoso que vai um turno por semana, só vai na terça, o outro vai na segunda e na quinta. Então, Quer dizer, ele fica bem à escolhe. vontade. é, ele escolhe o que ele quer fazer. Mas é por turnos, né? A gente antes até pensou em abrir, vai fazer só hidro, mas não acontecia. Na verdade, ele vai, acaba ficando mais tempo, então agora os nossos pacotes são turnos. Ele fecha o turno da segunda tarde, na segunda tarde ele faz aquela atividade, obrigatoriamente ele vai ficar lá, vai lanchar com o idoso, vai terminar o lanche, vai jogar um jogo, um dominó, um bingo, alguma coisa que estiver rolando, e passa aquele turno lá. Ele escolhe ou o dia inteiro ou em turnos separados. Uhum. Quem cuida desses idosos? Quem está lá o tempo todo, todos os dias é uma cuidadora, né? A Yasmin. E aí todos os turnos têm um profissional diferente para aquela atividade. Então tem um turno que tem a fisioterapeuta, o outro turno tem a psicóloga, o outro arte-terapeuta, o outro professor de yoga. Então todo turno, além do cuidador, mas eles não gostam que fale que tem um cuidador, tá? Porque eles não querem se Aham. sentir. Eu estou falando aqui em off para vocês, mas não é. Mas tem o cuidador e aí tem o profissional daquela atividade que passa aquele turno lá com eles. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante da gente bater aí nessa tecla, porque às vezes as pessoas também têm receio, né? Tem medo de deixar o idoso ali, só tem um cuidador. Gente, o idoso fica tão bem cuidado, e eu sempre falo isso, né? E tem algumas amigas também que são médicas e falam: olha, o meu inimigo número um é o banquinho, né? Porque o idoso fica em casa, ele fica fazendo arte, né? Não tem como não fazer arte, né? Quero pegar alguma coisa no armário lá em cima. Ele vai subir no banquinho, ele vai fazer arte, né, gente? Então, é um jeito também de preservar esse idoso, de fazer coisas que não devem fazer, mas também de estimular uma musculatura, por exemplo, para que esse idoso fique com uma massa magra condizente a tudo que vem pela frente, porque eu acho que quanto mais idoso vai ficando, mais massa magra vai perdendo, né? Menos pique vai Sim. tendo, e lá no Vida Spa a gente vê que não tem isso, né? Os idosos lá, eles fazem jardinagem, eles plantam, a piscina de hidro, ela é aquecida, né, Ju? Então, mesmo no Sim. frio, quer dizer, tudo super pensado para que o idoso realmente fique bem, né? É uma creche perfeita, né? A gente tem a horta lá também. A gente entrou uma Aham. cozinheira nova agora que vai estar ajudando. Como aumentou o número de idosos, a gente teve que aumentar os profissionais também, né? E eu estava até Uhum. conversando com ela essa semana que antes elas escolhiam na horta para fazer a saladinha, porque é tudo orgânico, né? Então a gente pega lá a couve, tomatinho e tal. Falei, não, agora eu quero que vocês chamem eles, porque eu não quero só que eles plantem, eu quero que eles colham
lavem Aham. e façam, claro, quem quiser e quem gostar, mas até nisso a gente fica tentando estimular o tempo todo, sabe, Fabiola? Que quem gosta, Uhum. tem umas que vão que são bem madames, não querem fazer e sentam só para comer. E tem outras que gostam, assim, que querem lá lavar com o vizinho, então chama, vamos lavar junto, vamos. Uhum. Só que tudo supervisionado, então não tem aquele perigo dela estar em casa sozinha fazendo a própria comida. Não, tem gente lá junto com ela que vai estar Uhum. olhando, que vai estar ajudando, e se ela quer fazer ela pode fazer. Em casa, a gente, quando mora com a gente não deixa fazer, né? Ai, não. Primeiro porque Aham. demora, segundo porque cuidado. Então Sim. lá não, lá a gente tem essa coisa de estimular. Se eles gostam de fazer, eles podem fazer, mas com essa supervisão. É, isso é legal. A Irene está ali compartilhando que isso deveria ser a melhor idade, né? Iniciativas como essa fazem isso acontecer. Idosos só na idade, pois não são velhos, apenas pessoas que estão em outra fase. E é isso mesmo, né, gente? É Sim, exatamente isso. E uma das coisas ali, eu até escrevi ali, gente, porque quem quiser, quem tiver um idoso em casa ou que more sozinho, presenteia. Você pode ir gratuitamente passar um período lá no spa. Olha que legal, né? Fala, olha, é. nós ganhamos um período e nós vamos passar a tarde lá no spa ou vamos passar uma manhã no spa, né? Pelo menos para a pessoa ir até lá, porque eu vi isso, como eu falei com a minha mãe, o difícil foi levar, né? Agora que minha mãe mudou para Joinville, agora ela vai fazer a agenda dela de forma que ela possa ir com mais frequência, né? Mas o difícil é levar o idoso até lá, né, gente? Então, é, é, que outro argumento você acha que a pessoa pode usar, Ju? Porque é tão difícil levar. Oferecer como um clube, né, Fabíola? Assim, vamos num clube só para idoso, vamos passar uma tarde lá. Como você falou, a gente dá essa tarde experimental para eles conhecerem, né? E é difícil, Uhum. eles vão, assim, como eu falei, alguns depressivos que moram com a família foram, conheceram, e o idoso tem aversão, ele acha realmente que vai ser abandonado ali, que ele está sendo enganado. Mas os que foram assim, que moram sozinhos, eles vão e ficam. Assim, graças a Deus, aumentou muito. Agora a procura está bem grande, porque não tem como não gostar. Ele vai, já está cheio de idoso, ele passa a tarde lá jogando baralho, comendo, entrando na piscina, água quentinha. Então não tem como não Imagina que gostar. delícia! É, batendo papo na beira da piscina. Então é isso que você falou, é presentear. Vamos num clube, vamos conhecer. Essa semana agora a gente foi, ficou até cheio demais. Eu falei, meu Deus, tem que comprar outra mesa agora grande para fazer duas mesas grandes de café, que não tinha lugar para sentar. Porque os filhos foram juntos para conhecer, foram duas famílias e aí os filhos passaram a tarde lá para ver como que é também. Então a gente deixa passar, não fica, você não larga o idoso lá. Você quer ir passar a tarde com ele? Pode ir, o filho ou a filha vai junto, né, para poder conhecer e ele sair de lá sabendo que ele vai e volta, ele não vai ficar lá. Né? Então, é Aham. isso, é um clube. Eu acho que oferecer dessa forma, como um centro de convivência, um clube, não falar em creche, não falar em lar de idosos, porque as pessoas têm muito preconceito com isso ainda. Ai, gente, isso que esse preconceito prejudica tanto, porque não deixa a pessoa crescer, né? Não deixa isso acontecer. E muitas vezes, assim, e não é um preconceito do idoso só, é um preconceito Da dos família. filhos, da família, né? Eu vejo isso, assim, eu tenho um exemplo muito próximo na minha família, né? Ah, eu não vou deixar minha mãe lá. Ah, eu não vou deixar a minha sogra lá, não vou deixar. Gente, tem que pensar no idoso. Nós temos essa obrigação, porque eles cuidaram de nós com esse carinho, né? É uma forma da gente retribuir esse amor, porque ninguém vai levar o idoso para um lugar ruim, né? Agora, lógico, não é de Joinville, e tem outro, tem que pesquisar, né? Eu ponho a minha mão no fogo, gente, pelo Vida Spa. Outro eu não conheço. E até nem sei se tem com esse conceito, né? Mas nós temos o Vida Spa que faz esse papel importantíssimo na vida do idoso. E outra, tem a doutora Juliana lá, né? Não tem o tempo inteiro, mas o idoso passa por uma avaliação, né, Ju? Então, isso também é legal, né?
Sim, o idoso que fecha o pacote lá, ele tem essa primeira avaliação com a gente. É uma consulta, né? Como médico de família, a gente vê de uma forma integral para entender o contexto familiar, todo esse problema, o que ele tem de problema psicológico, se tem depressão, se tem ansiedade, qual o cuidado especial que ele vai precisar, que a gente conversa com a equipe, né? Então fica mais de olho. Em relação à medicação, em relação ao cuidado com a alimentação, então, se tem intolerância, se tem alergia, se tem diabetes, então ele precisa dessa avaliação inicial e de tempo em tempo, 2 em 2 meses, eu refaço essa consulta com ele para ver como ele tá. Se ele tá melhor, como tá se sentindo. Então, ele não entra e fica abandonado, né? A gente tem essa avaliação depois. E se precisa de uma urgência, eu acompanho, né? Eu acabo acompanhando, renovo receita. Essa semana mesmo tive lá, porque uma se sentiu um pouco mal, estava enjoada, nauseada, eu saí de onde eu estava, fui para lá. Então a gente, como é nosso, né? Nossa família, eu falo, então a gente dá esse suporte, né? A gente está sempre que Uhum. possível lá, participa do grupo junto, quando tem, a gente vai junto, conversa, faz roda de conversa e fora a consulta. Uhum. Quem está gostando da live aí, eu quero muitos corações e eu quero muitas palminhas aí para a doutora Juliana. A doutora Juliana, para quem está entrando agora, é médica de família e ela teve essa grande ideia. Sabe, gente, a primeira vez que eu entrevistei a doutora Juliana, logo de cara, assim, eu falei assim, como é que você teve essa ideia, né, de fazer isso em Joinville, numa cidade que o idoso tem tanta atividade, né? É, só que tem uma parte da população, gente, que não tem atividade, né? Porque tem os grupos de terceira idade, tem né, tudo isso, mas tem muito idoso que ficou idoso e a família não percebeu, né? E quando eu perguntei para a Ju, como é que você teve essa ideia? Eu queria que rapidamente você contasse isso, porque eu acho que isso faz toda a diferença para as pessoas entenderem que para você é muito mais do que um business, né? Que existe toda Eu comecei essa live falando que você é uma pessoa muito sensível, né? Então, a ideia do spa foi aqui em Joinville, mas eu já tinha um sonho, na verdade, eu fiz medicina de família no Rio, eu me formei na UFRJ, fiz residência na Fiocruz e num dos estágios da minha residência, eu sempre conto isso, a gente fazia com a Lilian, que é uma professora assim, master no Brasil, da palestra para o mundo todo, assim, de cuidados paliativos. E o ambulatório dela era um local onde tinha toda essa equipe multidisciplinar. Então, ela tinha um psicólogo, nutricionista, ela era anestesista, então ela fazia coisa de dor crônica, né? Todo o tratamento de dor crônica. Enfim, tinha toda a equipe e os idosos, a maioria que eu via lá eram idosos. Tinha gente jovem também com câncer, mas a maioria era idoso. Ia para lá e adorava passar o dia lá. Apesar de ser um lugar que, entre aspas, seria triste, porque eram pessoas que estavam com câncer terminal, não, eles adoravam ir para lá, bater papo e ouvir musiquinha. O ambiente, apesar de ser dentro do Pedro Ernesto, que é um hospital, era um ambulatório super agradável que ela colocou com uma carinha de casa, assim, não parecia ser um hospital. Então, quando eu me formei, eu fiquei com o sonho de montar uma clínica assim. Hoje eu tenho uma clínica que é a Tempo Medicina de Família. Ela é diferente, quem conhece sabe que é diferente, mas ainda não era do jeito que eu queria. Então, eu queria um local onde tivesse jardim, onde tivesse uma piscina, onde fosse realmente tivesse um local para a pessoa se consultar, onde ela pudesse passar pelo nutricionista, pelo psicólogo, ele tivesse toda aquela equipe ali, o médico, mas que ela pudesse numa cantina fazer um lanche, que ela pudesse fazer uma atividade física, que ela pudesse fazer uma hidro. Então eu tinha esse sonho de abrir uma clínica assim. Abri a clínica aqui em Joinville, só que não tinha jardim, não era numa casa, é lá no edifício Idera, então é um prédio onde tem só consultórios médicos. E quando eu cheguei a Joinville, que eu comecei a atender, eu trabalhei muito tempo no SUS aqui em Joinville, né? Agora eu não atendo mais. E aí eu fazia muita visita domiciliar dentro dos lares de idosos aqui de Joinville. E aí começou a doer meu coração, que eu já tinha a questão da clínica, mas eu não era voltada para o idoso. E eu comecei a ver os idosos meio que abandonados, assim, que às vezes era um local até bonito,
né, tinha um ambiente legal, você entrava e falava, nossa, que bonito, mas como eu, como médica, entrava para visitar, eu via os idosos deprimidos, sentados o dia inteiro vendo televisão, não fazia atividade nenhuma, eu saía de lá péssima, e aí dali começou a ideia. Eu chegava em casa e falava para Eduardo, a gente tem que abrir um local que junte isso tudo, que a gente já tinha esse sonho, que seja numa casa, que tenha uma piscina, que eles possam se divertir, que não seja para ele ficar abandonado. E aí a gente, esse ano, em abril, no meio da pandemia, uma loucura, que a gente foi louco de abrir no meio da pandemia, mas criou coragem e abriu o Vida Spa. Então, meio que misturou um sonho antigo que eu tinha de ter uma clínica que seria para todas as idades, e chegando a Joinville, eu vi a necessidade de ter esse espaço para o idoso, né? Por ver tantos idosos dentro de lares e sem ter a qualidade de vida que eles merecem ter e que não tinham. E aí, dali, eu resolvi abrir o Vida Spa. E você teve uma experiência muito próxima com a sua avó também, né, Ju? Sim, isso é outra coisa, Fabiola, até ia falar e esqueci. A depressão, ela é um fator de risco gravíssimo para a demência, tá? E aí eu vi isso acontecer com a minha avó, né? Eu também conto essa história. A minha avó é idosa, hoje já tem 84 anos e sempre foi muito ativa, ia para baile da terceira idade, dançava, tinha as amigas dela. E após um tombo, a família com aquele super cuidado em cima dela, não, você não pode mais sair sozinha, ela não dirigia, ela ia de ônibus, de Uber, então com medo, né, você não pode mais sair sozinha, não vai mais pro baile, ela morava sozinha, ela mora sozinha hoje, né, fica com uma cuidadora. Não pode mais sair, vai ficar dentro de casa. Ela começou a deprimir e hoje ela tem uma demência grave. Então, isso é outra coisa que a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente acha que a pessoa já está demenciada. Não, ela está com depressão e ela vai entrar com um quadro de demência, porque depressão é um fator de risco para demência. E se eu falo hoje que se tivesse um local desse para minha avó frequentar, que ela pudesse ir, dançar, rir, manter o convívio com os idosos igual ela gostava, ela não estaria no quadro que ela está hoje. Foi muito rápido, assim, foi coisa de 1, 2 anos, ela virou a chave, assim, tá hoje num quadro de demência grave, que ela não teria entrado, eu tenho certeza, se ela tivesse tido isso, e lá onde ela mora não tem. Não foi nem por falta de vontade, é por falta de opção. Eu até vou compartilhar que eu tenho um grande amigo, e nós somos amigos há muitos anos, e ele era aqueles caras assim que andava com o boné para trás de jet ski, e, meu, o cara era a milhão, assim. Ele sempre foi muito mais velho do que a gente, né? Vamos dizer assim, tinha muito mais idade do que nós, e ele perdeu o filho. E aí, não, tá tudo bem, eu sou forte, tá tudo legal, não, tá bem. E a gente sempre falava, toma um remedinho, vamos fazer um tratamento, vê um psicólogo, porque ele era muito unido. O filho era aqueles que passava na casa dele, pegava ele para ir trabalhar, almoçava junto. Ele super ativo, um grande empresário. E, e ele não quis acreditar, e eu acho que a família também não acreditou que ele estaria num quadro depressivo, né? Porque ele, assim, continuou meio que vivendo, meio empurrado, e de repente não, né? Porque é como você falou, né, Ju? Vem um processo, né? Ele entrou num quadro de demência mesmo, a ponto de ser hospitalizado, né? Isso. E aí desenvolveu outras doenças e sabe, assim, a gente viu isso acontecer, né? E a gente queria prevenir, mas muitas vezes a gente não tem essa força, né? Então, gente, quando se percebe alguma coisa de diferente no idoso, não fique esperando, sabe? Não espera mesmo. E até você mesmo, né? Se é um idoso, se é uma idosa, tá percebendo que não, poxa, eu tô meio mudado, não tenha esse preconceito com você mesmo, né? Vá, procura ajuda, né? Porque às vezes uma terapia, e lá também tem terapia, né, Ju? As pessoas Tem. fazem terapia em grupo, né? Sim, tem, ela é ótima, é a Josi. A Josi, ela é Ah, e ela é terapeuta familiar, espetacular. ela é maravilhosa. Ela é Tem maravilhosa. uma Então, ela tem matéria uma com abordagem ela já. diferente. Aham.
E a gente até tem uma matéria com ela, a gente fez questão, porque quando eu fui fazer uma matéria lá no Vida Spa, eu conheci a Josi, vi, enxerguei nela uma possibilidade de ajudar muita gente, né? E principalmente o idoso, né? Então, e a terapia familiar, né? Que às vezes é preciso né, uma força-tarefa ali. Mas, ô Ju, as pessoas estão entrando agora, muita gente entra e sai, e não ouviram quais são os sintomas, né, da depressão no idoso. Para encerrando essa live, vamos dar uma repetidinha É, nisso? tem os sintomas clássicos, né? Que é a tristeza crônica, a falta de vontade de fazer as coisas, que é uma depressão comum e é fácil você diagnosticar. E aí vem os sintomas que são os mais comuns nos idosos, que são sintomas atípicos, que a gente fala que é alteração no paladar, não, no apetite, ele começa a perder um pouco o apetite, alteração do sono. Aí a gente fala, é normal, né? O idoso dorme menos. Só que se ele teve essa mudança, uma coisa é isso ir acontecendo gradativamente, outra coisa é de uma hora para outra ele entrar com um quadro de insônia ou começar a dormir demais, né? Tudo que tem essa mudança abrupta, a gente tem que ficar atento. Mudança no hábito intestinal, uma constipação intestinal no idoso é um dos sintomas de depressão. Claro, tem que descartar doenças intestinais, que também são comuns no idoso. Mas descartou uma causa orgânica, a gente vai pensar em depressão, porque não tem um exame para depressão, né? Diferente de outras doenças que você faz um exame e fala, ó, esse é o diagnóstico, Exato. depressão não tem. Então, você vai juntando essas pequenas mudanças, alimentação, sono, padrão intestinal, ele está mais quietinho no canto, está tendo explosão de raiva, de irritabilidade, mudou o comportamento que ele gosta, não quer mais conviver, a família está ali reunida, ele está num cantinho sentado sozinho. Fica atento, leva no médico para poder estar fazendo essa avaliação global. E aí eu peço assim, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Tem que ser uma avaliação como um todo. Não dá para levar num especialista focal nesse momento, porque ele vai olhar para aquilo que ele trata, né? Então, ou tem que ser o geriatra que vai olhar o idoso como um todo, ou um clínico ou um médico de família, que é a minha especialidade, porque a gente vai olhar ele como um todo e vai descartar o problema do coração, intestinal, ó, não é isso, não é isso, não é aquilo. Então, realmente pode ser depressão. Vamos começar um tratamento para depressão. E o tratamento nem sempre é medicação, né? Tem a medicação, é super importante, mas pensar também que o idoso já é hipermedicalizado, ele já toma muito remédio, então a gente tem que tentar dar outras alternativas para ele que não seja só remédio. Então, que tenha terapia com a psicóloga, que tenha outros tipos de terapia que a gente sabe que tem também diferente, que tem essa convivência com outros idosos, que tem atividade física é a principal, tá, Fabiola? Em todos os artigos que você lê de depressão no idoso, vai falar lá da atividade física no idoso, que diminui depressão. Então, ele tem que ter essa parte física dele estimulada, ativada, e a gente não vê. O idoso não faz atividade física, é difícil o idoso que faz. Então, mudou, virou a chave ali, teve uma mudança no comportamento dele, já dá o start de que pode estar acontecendo alguma coisa. E ele não fala. E às vezes ele não se dá conta, ele nem aceita o diagnóstico, tá? Às vezes você vai conversar e vai dizer, não, pode ser depressão. Não, mas eu não choro. Não é só chorar que é depressão, não é só aquela tristeza que é depressão. Tem idoso que não chora mesmo e tá em depressão, né? Então a gente mudou, fica de olho, leva para uma avaliação, que pode ser um quadro de depressão começando. E aí piora todo o resto. Vai piorar a pressão alta, vai piorar a diabetes, vai piorar a demência, piora todo o resto, porque ele já não se cuida mais da mesma forma, ele se entrega para as doenças que ele tem. Então a depressão, ela é um fator de piora para todas as outras doenças que ele tiver. Então é Legal. importante tratar. Uhum. Ai, que bom, Ju, porque eu fico tão desesperada, eu vejo assim, amigas, amigos, sabe, que têm os pais idosos e que a gente fala, né? Eu sempre estou tentando presentear, né? Eu falo, gente, olha, tá aberto, vai lá, fala que me conhece, fala que isso. Ah, não, sabe, deixa para depois, não entende muito a proposta, não entende muito que o idoso precisa conviver com o idoso, não é só a família, ele precisa de amiguinho, ele precisa de amiguinha, sabe? Que nem criança quando vai para a creche, gente. Tem criança que nem olha para trás, né? Entra e vai, né? E o idoso é a mesma.
Leva lá no Vida Spa para experimentar mesmo e você vai ver como é legal, né? Como é a equipe multidisciplinar, doutora Juliana está lá, doutor Eduardo, tem cuidadora, tem físio, tem psicóloga, gente, é um lugar assim sensacional de verdade mesmo. Você sabe que eu adoro esse trabalho, né, Ju? Eu sou super tua fã aí e tô nessa luta junto contigo, né, para que a gente Ah, dê obrigada. qualidade de vida para esse idoso, né? Acho que a gente já se conhece bastante e você sabe que é do coração mesmo que eu falo isso, né? Que a gente quer Sim. mesmo que o Vida Spa tenha que seja parte, sabe, da vida do idoso em Joinville, né? Então tá, meu amor, viu só como você tá bem? Você nem espirrou. A Ju Mas eu tô com hoje uma estava até corizinha aqui, ó. querendo, né? A- a- Deu uma travada aí, né? Deu uma travada. Não, mas eu tô. Desculpa até as olheiras aí, essa coriza tá chata, meu Deus. Não dá nem pra maquiar, que se eu me maquiasse eu ia espirrar loucamente. Estou aqui do jeito que vim ao mundo. Ah, imagina. Ô, Mas Ju, obrigada, gratidão, viu, por Fabiola. você ter ficado aqui com a gente, né? Explicado tudo isso. Achei super, nossa, muito importante as suas colocações, né? Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Não, acho que foi tudo, né? A gente ficar atenta, cuidar dos idosos que eles merecem, né? Como você falou, é uma troca. Eles fizeram por nós a vida inteira e agora é o momento da gente estar fazendo por eles também. Então, Exatamente. que as famílias Então, fiquem atentas aí. então tá bom. Eu vou deixar essa live salva, né, gente? Quem não teve a oportunidade de assistir, então depois assiste e encaminha, né? Salva, compartilha, comenta, com pessoas que você acha que possa ajudar, né? Porque o nosso objetivo é só esse, né? É Sim, ajudar, né? sim, com certeza. Obrigada, Lu, por você estar aí, queridão. Ó, o Lu participou da live toda. Como é bom, né? A gente saber que a gente pode estar fazendo a diferença, né? Um beijo, viu, Ju? Um beijão aí no Eduardo, nas crianças. A Gi também ficou aí o tempo inteiro. Obrigada. E vamos que vamos. Um finzinho de domingo excelente e uma semana cheia de vida, cheia de amor, cheia de realizações, cheia de bons negócios. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, Ju. Tchau, Fabíola. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.